Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E aí, prontos para mais uma aula de língua portuguesa para o primeiro ano? Então vem comigo! Sejam todos bem-vindos aqui no canal TV Araxá Educa. Meu nome é Jerusa e hoje vamos estudar um pouquinho e falar sobre o tema sons das sílabas. Vocês sabem o que é isso? Nós vamos ver na aula de hoje. Sílabas. Vocês sabem o que é sílabas? Sílaba, ela é um fonema. É onde emitimos o som quando pronunciamos a palavra. Então, ela é um som ou um grupo de fonemas. São sons que são pronunciados quando falamos. Então, quando nós falamos as palavras, nós falamos elas... quando a gente começa a falar a palavra pausadamente, nós estamos emitindo os sons das palavras. Então, esses são chamados de fonema. As vogais. Vocês lembram das vogais? Quais são? Muito bem. A, E, I, O e U. São muito importantes. Sem elas, não há sílabas. Então, em todas as sílabas, nós usamos pelo menos uma vogal. Então, não existe sílaba sem vogal, combinado? Observe o som. Aqui eu tenho duas letrinhas. Eu tenho a letra F. Qual é o som da letra F? Vamos fazer comigo? Então, vocês vão colocar a mãozinha lá na frente assim, ó. Ela sai um ventinho, lembra? Que nas aulas anteriores eu falei com vocês que a letra F, ela sai um ventinho, ela emite aqui um ventinho na boca. Então, vamos fazer novamente, ó. Esse é o som da letra F. Eu tenho aqui depois a letra A. Ó, a letra A, nós abrimos a boca bem grandona. A. Agora, nós vamos juntar as duas letras. Nós vamos juntar a letra F e a letra A. Qual é o sonzinho que elas vão emitir? Vamos ver? Ó, A, Fá. Qual é o som? Fá. Muito bem. E com essa sílaba Fá, nós podemos escrever várias palavras. Aqui eu trouxe o exemplo de 3 palavrinhas para vocês. Uma, eu vou escrever a palavra que a sílaba Fá está no início da palavra. Então, vamos lá? Então, eu vou escrever a palavra fada. Observem, eu tenho 2 sons diferentes. Falei a minha palavra pausadamente, então vocês observem que eu tenho 2 sons diferentes. Ó, Fá, da. Então, essa minha palavrinha, ela tem 2 sílabas. Ela ficou dividida em 2 sílabas, que é a sílaba Fá e a sílaba da. Vamos escrever? Então, aqui, ó. Fá, da. Muito bem. Essa minha sílaba Fá, ela está no início da palavra. Então, essa aqui, ela está no início da palavra. Vou escrever uma outra palavrinha agora, que ela vai estar no meio da palavra. Abafado. Observem. Quantas sílabas eu tenho nessa palavra que eu acabei de falar com vocês? Vamos falar pausadamente? Então, vamos lá. A, uma sílaba. Ba, outra sílaba. Fá, do. Então, eu tenho 4 sílabas nessa palavrinha. Vamos escrever? A, ba, fá, do. Abafado. Observem que a minha sílaba Fá está no meio da palavra. Agora, nós vamos escrever uma outra palavra onde eu quero que a minha sílaba Fá fique no final. Deixa eu pensar. Vamos escrever girafa. Onde está a minha sílaba Fá? No final da palavra, né? Então, vamos falar agora pausadamente. Gi, ra,
Fá. Essa minha palavra girafa, ela tem 3 pedacinhos. Ela tem Fá. Isso mesmo. Então, agora nós vamos escrever aqui, ó. Fá. Crianças, onde está a minha sílaba Fá? Muito bem, ela está no final da palavra. Então, aqui eu tenho a sílaba Fá inicial, a sílaba Fá medial, mediana, que está no meio da palavra, e tenho a minha sílaba Fá, que está no final. Agora, aqui eu trouxe outra sílaba para vocês. Eu tenho aqui a minha letra P e a minha letra O. Vamos fazer o sonzinho da letra P? Ó, P. Esse é o som da letra P. Qual que é o sonzinho? P. Muito bem. E juntando com a letra O. Olha, a boquinha faz um biquinho, ó. O. Muito bem. Então, juntando a minha letra P com a minha letra O, nós formamos uma sílaba. E qual é o som dessa sílaba? Pô. Muito bem. Aqui eu vou escrever uma palavrinha que começa com a letra, com a sílaba, desculpem, que comecem com a sílaba pô. Vamos lá? Poeta. Vou escrever essa palavra. Tá. Nessa atividade, eu vou escrever todas as palavras primeiro e depois nós vamos observar onde está a sílaba pô em todas essas palavras. Combinado? Agora eu tenho uma próxima palavra aqui. Vamos escrever pipoca. Pipoca. Vamos escrever outra palavrinha, que é sapo. Mais uma e última palavrinha é poderosa. Vamos lá? Poderosa. Agora, crianças, observem nessas 4 palavrinhas. Eu trouxe 4 palavras que possuem a sílaba pô. Onde está a palavra que começa? Qual dessas palavrinhas que tem a sílaba pô no início da palavra? Muito bem, poeta e poderosa. Então, aqui eu tenho 2 palavrinhas que elas iniciam com a sílaba pô. Poeta, poderosa. Muito bem. Me falem agora qual dessas 2 palavras aqui abaixo que tem a sílaba pô no meio da palavra. Isso, parabéns, pipoca, muito bem. Então, aqui, ó, vamos circular a sílaba pô. E então, sobrou aqui a sílaba pô no final da palavra. Então, aqui eu tenho sapo. O sapo está lá, ó, o pô está no final da palavra. Então, aqui nós vimos palavra que inicia com a sílaba pô, palavra que está com a sílaba pô no meio da palavra e tenho também palavra que está com a sílaba pô no final. Aqui eu trouxe só alguns exemplos, mas existem várias outras palavras com a sílaba pô. Tem a sílaba pô no início, no meio e no fim. Então existem várias outras. Aqui eu trouxe só alguns exemplos de palavras. Descubra as palavras. Olha que legal dessa atividade. Aqui eu tenho 2 sílabas. Vocês observaram que essas sílabas elas estão separadas? Será que essas 2 sílabas elas formam uma palavrinha? Será? Ai, vamos observar?
Eu tenho aqui primeiro a minha sílaba lu. O L com o U, ele forma o som lu. Mas eu tenho aqui também uma outra sílaba que é o V com o A, que forma o sonzinho de vá. Muito bem. Vamos juntar? Agora nós vamos fazer a leitura dessas duas sílabas juntas. Vamos? Então vamos lá. Lu, vá. Olha, formamos uma palavra. Então, aqui nós formamos uma palavra. Juntando o lu mais o vá, nós formamos a palavra luva. Muito bem, então vamos escrever aqui, ó. Lu, vá. Isso mesmo. Fá mais dá. Então, aqui, juntando a letra F com A, o sonzinho é Fá. Juntando a letra D com A, o sonzinho é Dá. Qual palavra nós formamos aqui? Vamos observar? Agora, nós vamos pronunciar as duas sílabas juntas. Fá, dá. Olha, formamos uma palavra. Nós formamos a palavra fada. Muito bem. Fá, dá. Viram que legal? Então, aqui vocês podem observar que as palavras, elas são divididas, né? Elas são separadinhas em pedaços. Aqui eu tenho um pedacinho da minha palavra e aqui eu tenho outro pedacinho. Cada pedacinho desse é chamado de sílaba. Então, nessa palavrinha, eu já sei que eu tenho quantas sílabas? Vamos ver, ó. Eu tenho uma, duas sílabas. E na palavra fada? Também. Eu tenho uma e tenho duas sílabas. Essas palavras, elas são divididas assim, que são os fonemas, que é o som que a gente emite quando as palavras são pronunciadas. Descubra as palavras. Mais uma vez. Então, aqui ficou mais fácil, porque nós já sabemos como que nós temos que fazer na atividade. Porque a anterior, ela é parecida, só que ela tem uma quantidade de sílabas menor. Aqui nós já podemos olhar e já podemos perceber que nessa palavra nós temos quantas sílabas? Uma, duas, três sílabas nessa palavra. Ficou mais fácil, não ficou? Então vamos lá. Minha sílaba ma, sílaba cá e sílaba co. Vamos pronunciar essa palavra agora juntas? Então vamos lá. Todas as sílabas em pedacinhos, nós vamos pronunciar e perceber qual é o som, qual é a palavra. Então vamos lá. Ma-ca-co. Macaco, o nome de um animal. Então vamos escrever. Ma-ca-co. Macaco. Aqui nós temos também mais uma palavra com quantas sílabas? Quantos pedacinhos tem essa palavra? Vamos contar? 1, 2, 3. Isso mesmo. Agora nós vamos pronunciar. Primeiro vamos falar as sílabas. Bo, né, cá. Nossa, já deu pra gente perceber qual é a palavra. Agora vamos falar a palavra? Boneca. Que legal, professora! As palavras, quando elas são divididas dessa forma, eu acho que a leitura, ela fica muito mais fácil e mais fácil também para compreender qual palavra nós estamos lendo, não fica? Então agora, ai que legal, aqui nós vamos escrever e separar as palavras em sílabas, ok? Então eu vou falar uma palavra aqui, vamos lá. Deixa eu pensar. Mala. Vamos escrever a palavra mala? Então, nós vamos escrever aqui, ó. Ma-la. Mala. Escrevemos essa palavra. Vamos pensar em escrever outra palavrinha? Então, vamos escrever a palavra cadeira. Vamos. Então, vamos lá. Cadeira.
Cadeira. Certo? Agora, eu quero escrever outra palavrinha também. Vamos pensar? Vamos escrever a palavra boné. Boné. Aqui eu tenho 3 palavrinhas. Agora, lembra nas aulas anteriores que nós falamos sobre sílabas, que eu dei algumas dicas para vocês? Que nós podemos o quê? Bater palma enquanto pronunciamos a palavra. Nós podemos fazer assim, ó. Falo a palavra e vou contando assim com o dedinho. Também posso fazer dessa forma. Ou também falar a palavra pausadamente, que eu consigo também identificar quantas sílabas tem aquela palavra. Legal, né? Então aqui nós vamos pronunciar a palavra mala. Observem quantas vezes a professora abre a boca para pronunciar essa palavra, mala. Então observem, ó. Lá. Quantas vezes eu abri minha boca? Vocês conseguiram? Isso mesmo, 2 vezes. Nós podemos fazer também da seguinte forma. Qual que é? Lá. 2. Ou nós podemos fazer contando com os dedinhos. Lembra que eu falei nas aulas anteriores? Ó, lá. Também podemos fazer dessa forma. Agora nós vamos separar em sílaba. Então vamos falar. É uma sílaba, é um pedacinho dessa palavra. E o meu último pedacinho é o lá. Então aqui eu separei essa palavrinha aqui em sílaba. Então nessa palavra eu tenho 2 sílabas. Então vou colocar aqui na frente, ó. O número 2, porque eu tenho 2 sílabas. Cadeira. Quantas vezes eu abri minha boca? 3 vezes, muito bem. Então aqui eu fiz dessa forma, só vocês observando a minha boca. Cadeira. Quantas sílabas nós temos? 1, 2, 3 sílabas. Muito bem. Agora a minha última palavrinha. Observem, eu vou bater palma. Boné. Quantas sílabas? Muito bem, também nós temos 2 sílabas na palavra boné. Separei. Né. Faltou a sílaba né. Então, aqui eu também tenho 2 sílabas. Vou escrever aqui. Ok? Ficou claro para vocês que as sílabas, ela é o pedacinho das palavras? É a maneira que são pronunciadas, a maneira que eu falo, a maneira que eu estou falando pausadamente aquela palavra. Então, as sílabas, ela é nada mais, nada menos que isso. Os pedacinhos das palavras que são pronunciados. Caça-palavras. Nossa, que confusão, meu Deus! Será que eu consigo descobrir onde está a palavra uva nessa bagunça? Será que vocês conseguem perceber onde está escrito uva aí? Será? Vamos procurar? Para a gente perceber e descobrir aqui, a primeira coisa que nós vamos ter que procurar é qual letrinha? Uva. Uva começa com qual letra? Muito bem, com a letra U. Então vamos procurar? Olha aqui. Vamos andando, andando, andando. Ih, achei uma letra U aqui, ó. Será que é aqui? Qual que é a minha próxima letra? Vibrou. É o V. Mas a minha próxima aqui é o V? Não, é o U novamente. Então não tá aqui. Então vamos marcar aqui, esse outro U. O V está aqui, olha. E qual que é a outra letrinha? O A. Encontramos a nossa palavra, uva, aqui embaixo. Essa imagem é a imagem de um sapo. Qual letrinha começa o sapo, a palavra sapo? Ó, S, muito bem. Então, nós vamos caminhando até encontrar o S.
nós vamos ter que encontrar a sílaba SA, S e o A. Então vamos procurar aqui, ó. Ah, encontrei o S, ó. Mas a próxima letrinha é a letra A? Não, então nós vamos andar mais um pouquinho. Vamos andar, andar. Encontrei outro. Olha, encontrei a sílaba SA. Sa. Qual que é a sílaba final? Sa, po. O P e o O. Será que nós encontramos? Muito bem, crianças. Olha aqui, ó. Nós encontramos a nossa próxima palavrinha, que é da imagem do nosso sapo. Muito bem. O que aprendemos hoje? Na aula de hoje, nós aprendemos o quê? Os sons das sílabas, que eu falei com vocês, foi muito falado na aula de hoje. Nós aprendemos a sílaba inicial, a sílaba medial e a sílaba final. E aqui, gente, a importância das sílabas para escrever as palavras. Aqui eu falei muito com vocês sobre isso. A importância das sílabas. Nós precisamos das sílabas para escrever as palavras. E vocês não esqueçam que cada sílaba, ela possui o quê? Uma vogal. Isso mesmo, muito bem. Ai, que pena. Nossa aula acabou. Desejo para vocês uns bons estudos. E um beijo bem grande para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!